Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, no capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus lá antes da fundação do mundo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Enquanto o meu dinheiro, por gentileza, arranja o meu som, para que eu não perca a voz, vamos ouvir o Espírito falar em nome de Jesus. Pai amado e bendito, eu tenho uma alegria profunda esta noite. Eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração. Eu sei, Senhor, Tu estás preparando a cada dia a terra do nosso coração, porque Tu tens algo muito, muito grande, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas esta noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos conhecer a origem da nossa vida, nossa verdadeira identidade e a segurança da eternidade. Nossa oração é com fé, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo, todas as verdades espirituais, para serem verdades, têm que ser baseadas na única verdade que existe. Chama-se a Bíblia Sagrada. Se há uma verdade proclamada e não está na Bíblia, não é verdade. Nós cremos que a palavra é a verdade. Então, esta noite, acabamos de ler os versículos que provam realmente que em espírito nós temos uma pré-existência. Porque quando Jó disse, quando as estrelas da alva juntas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, esta era a nossa identidade espiritual. Sempre fomos filhos de Deus, e antes de que Deus formasse a terra e dessas medidas a terra, diz, já todos os filhos de Deus cantavam junto com os anjos. Estrelas não cantam, são anjos que cantam. Então vamos ver como é que começou a existência na carne. A nossa verdadeira identidade é espiritual, nós somos espíritos. A Bíblia diz espíritos predestinados. Como começou depois o espírito a revestir-se de carne? Diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isto aqui não era uma reunião que tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe isso aqui. Existe um só Deus. E quando Deus estava numa reunião, no concílio dele com os anjos, Deus disse aos anjos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava aqui fazendo um projeto de como é que o nosso espírito teria um corpo. Depois em Gênesis 2:7 diz, então formou o Senhor Deus o homem a partir do pó da terra e lhe soprou as narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos pensar. Primeiro Deus disse, façamos o homem. Ele tinha um projeto. Depois Deus disse, então formou. Então isto aqui, tanto o modelo quanto a formação vêm de Deus. Foi Deus que criou. No livro de Zacarias 12:1 diz, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então,
Depois que Deus pegou o homem formado, estamos falando do primeiro homem Adão, o que ele fez? Ele soprou o Espírito, ele soprou e deu vida àquele homem. Então, isto começou como? Primeiro Deus criou o Espírito, depois criou um corpo e colocou o Espírito dentro deste corpo. Isto é a nossa identidade. Por isso é que Deus disse a Jeremias, olha lá, Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Amado, ou eu creio nesta verdade, baseado na soberania e na minha pré-existência, ou eu vou ser Deus para mim mesmo, ou eu vou me deixar levar pela lógica do ser humano que diz: não pode, nós não temos uma existência antes de ter corpo. A Bíblia deixa claro: antes que te formasse, lembra que Deus primeiro criou o homem e depois formou. Agora ele fala isto a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Como é que Deus conhece alguém que ainda não tem corpo? É porque a nossa verdadeira identidade é em espírito. Deus primeiro criou o meu espírito, o teu espírito, e depois formou o nosso corpo. Então, veja no Salmo 139, o que diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16: os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja, aqui se resume desde quando Deus criou e quando Deus formou. Eu não tenho nenhuma dúvida disto, que o autor, quem criou o meu espírito, o teu espírito, antes da fundação do tempo, do mundo, antes da terra existir, foi Deus. Quem me criou e me revestiu, me deu forma no ventre da minha mãe, foi Deus. Isto é muito importante, porque Isaías 44, 24 diz: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Veja, quando nós estamos tratando de Jesus, o soberano Deus, estamos tratando de soberania. Aqui não há intervenção do homem. Deus formou, Deus criou, Deus formou, Deus permite depois num ventre materno que Ele mesmo dê forma ao corpo e coloca o Espírito para vir a esta terra no cumprimento da nossa chamada, da nossa missão, da nossa vocação celestial. Gênesis 9:6, o que diz? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha que bênção você saber que você existe, que tem a imagem de Deus, e que isto não é um acontecimento que por acaso mamãe e papai um dia não contavam e mamãe engravidou e eu nasci. Não, isto tudo está dentro de um plano perfeito de Deus. Então, o nosso conceito de pré-existência é absolutamente bíblico. E mais, senhores, isto é essencial para a vida de um salvo. Nossa alma, nosso espírito existe desde antes da fundação do mundo. Deus nos revestiu de ossos, pele, sangue, para que Ele habitasse num corpo e nós habitássemos num corpo. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a extensão de Deus aqui na terra. Cada um de nós é uma multiplicação de Deus. E veja como é que Deus fala a respeito disso em Malaquias 2:10. Lembre-se que nós estamos correndo a Bíblia toda. Eu não estou tirando um textozinho, eu estou correndo a Bíblia toda. Olha o que disse Malaquias: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança? Então diz que nós temos o mesmo Pai e o mesmo Deus, o nosso Criador. 1 Coríntios 8:6, ele disse:
Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, nós também por Ele. Então é muito importante o que eu lhe estou ensinando desde semana passada, desde domingo. Você acreditar que antes de você nascer na carne, você já tinha uma criação, ou já havia sido criado em espírito. Então, quando o corpo nasce, você sabe, o corpo de carne, ele nasce para morrer. Porque a nossa verdadeira identidade é espírito. Veja o que diz Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto vem o juízo. Então nós entendemos que esta vida na carne é uma vida passageira. É uma vida de peregrinação. O Senhor quis que os seus filhos fossem revestidos de carne, aqui viessem, para que Ele cumprisse o plano da salvação, e depois o Espírito volta a Deus e a carne vira pó. Diz que cabe ao homem morrer uma só vez. Isso significa o quê? Para o salvo não há reencarnação. Para o salvo há ressurreição. Não existe o homem morrer uma vez, depois voltar e se aperfeiçoar. Quando Deus nos chamou, nós já éramos em Cristo que? Perfeitos, espíritos justos e aperfeiçoados. Na carne, você sabe, não há bem algum. No espírito, justos e aperfeiçoados. Deuteronômio capítulo 32 diz: e morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte, ora, e se recolheu ao seu povo. Quer dizer que quando um cristão morre, na realidade morre o seu corpo, mas o seu espírito é recolhido a Deus, onde está o povo de Deus que já partiu primeiro. Isto é maravilhoso. Isto é uma segurança espiritual. Veja, todos nós em espírito viveremos eternamente, porque fomos criados em espírito, revestidos de um corpo. O corpo termina os dias que Deus escreveu, todos os dias antes de nenhum deles existir, e depois o nosso espírito continuará vivo e vivendo eternamente. Olha o que diz Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, está falando dos filhos do diabo, mas os justos para a vida eterna. Então, eu quero chegar a este momento com a convicção e com a certeza de que você, meu irmão, ovelha deste ministério, está absolutamente convicto que a tua vida não é um acaso. A tua vida não é porque o seu pai e a sua mãe, o meu pai e a minha mãe se conjugaram. Isto tudo está dentro de um plano de Deus. Este revestimento que está aqui é pó. A verdadeira identidade é espírito, e esse espírito viverá eternamente. Agora eu quero que você veja isto na prática, porque os crentes não acreditam nisso. Eu quero lhe falar um pouquinho da parábola do rico e do Lázaro. Vamos lá? Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Versículo 21. E desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado para os anjos, para o seio de Abraão. Então a primeira coisa que você tem que saber: quando um cristão, um salvo, um justo, um eleito morre, não é apenas uma morte. Bom, ela é tão preciosa que Deus diz: preciosa é para aos olhos do Senhor a morte de um santo. Por quê? Veja só como é que é a chegada no seio de Abraão. Uma míriade de anjos levando uma pessoa para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, um lugar de felicidade eterna, de onde nós viemos. E diz que morreu o rico e foi sepultado. Veja, o salvo, quando morre, é levado ao seio de Abraão. É uma promoção ao seio de Abraão. Mas o ímpio, quando morre, é sepultado. Agora vamos ver o que aconteceu. Versículo 23. No inferno,
este rico, no inferno, estando em tormentos. Quer dizer que a pessoa, quando morre, no seu corpo, o seu espírito está vivo. Ele está vivo. Se é justo, está no seio de Abraão. Se é um injusto e um pecador, um homem natural, um filho do diabo que morre, ele vai para o inferno. Portanto, tanto o céu, o seio de Abraão, quanto o inferno são realidades. São realidades. E a Bíblia diz que ele viu ao longe, e quem estava lá do outro lado? Abraão e Lázaro no seu seio. Diz que viu ao longe. E diz o versículo de número 24: então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe água na ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém, aqui ele está consolado, e tu estás em tormentas. Quer dizer que o espírito de um crente que morre, ele vai para o seio de Abraão, consciente, vivo e consolado por Deus. Os anjos o levam, amado, que é uma coisa impressionante, é o que a Bíblia diz. E diz que a pessoa que está no inferno, ela está em tormentos, consciente. Versículo diz assim a palavra do Senhor: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, o que é que a Bíblia está mostrando? Que não existe reencarnação, nem existe purgatório. Isto é uma invenção louca da Igreja Católica, que diz que o pecador morre, vai para um lugar chamado purgatório, aqui se reza uma missa e a pessoa é purificada e vai viver a eternidade. Não existe. Ou ela morre no Senhor, vai ao seio de Abraão, portanto, volta para o lugar onde primeiro estava, está em consolo. Não há um crente que tenha partido em sofrimentos. Não há um crente que tenha partido e tenha ido para o inferno para depois ser resgatado. Não, diz que nem nós daqui passamos para lá, nem os de lá passam para cá. Isto é importante nós sabermos. Diz que há um abismo. Nem pode passar para cá, nem pode passar para lá. Está estabelecido. Quem morre em Cristo volta ao seio de Abraão. Quem morre consciente e consolado, quem morre sem Cristo, vai para o inferno, lugar de tormento. Versículo número 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Tormento consciente. Consciente, ele sabia que estava ali sofrendo, era um filho da perdição. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então nós estamos aqui diante de uma verdade. Quem crê na sua pré-existência, significa que é salvo, tem o Espírito Santo, sabe que o tempo aqui na terra é uma peregrinação, os dias estão contados para cada um de nós, Deus é que sabe, Deus é que determina. Ele escreveu, ainda nenhum de nós existia na carne. E quando uma pessoa em Cristo morre, os anjos de Deus levam ao seio de Abraão. Morreu sem Cristo, ela vai sepultada e vai para baixo, vai para o lugar do tormento e de sofrimento. Agora diz em 1 Coríntios 15, 42, pois assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Versículo 44, semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há um corpo natural, que é este que está aqui, há também um corpo espiritual. E o que vai ressuscitar é o corpo espiritual. Por isso é que Filipenses 3:21 diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esta carne que vai virar pó,
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Quer dizer que este nosso corpo vai ser transformado num corpo, hoje é de humilhação, ele vai ser um corpo de glória. Então o corpo que chega lá ao seio de Abraão, que os anjos levam, é um corpo glorificado. Quer dizer que no cemitério não está a ovelha de Jesus, no cemitério está o homem terreno, que vira pó. O verdadeiro, o espiritual, a nossa verdadeira identidade, que tem pré-existência e que não termina dentro de um caixão nem num cemitério, tem no gozo de Abraão a eternidade e consolo. Isso não lhe agrada? Diga glória a Deus. Então, Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação. Isto tem que estar patente no teu coração. Isto não foi uma escolha porque você me viu na televisão, ouviu na rádio, recebeu um folheto. Isto tudo, Deus usou as estratégias dele. Ele tem o jeito da coisa acontecer. A mim foi num hospital. Tem gente aqui que foi salvo de formas absolutamente estranhas, mas estão aqui esta noite. Diz: ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Então eu quero que a senhora, o senhor, tenha consciência que a sua vida espiritual não é um abrir e fechar de olhos, é um plano perfeito de Deus. Isto não é uma coisa que desmorone, é Deus que começa, é Deus que termina, Ele põe o querer, Ele põe o realizar, e que todos nós um dia vamos prestar contas diante de Deus. Apocalipse 13:8. Vão adorar a besta aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que adoram a besta, qual é o lugar deles? O tormento eterno, o inferno, e não podem passar para cá. E os que adoram a Jesus, ao Cordeiro, vão viver em consolo eternamente e não podem ir para lá. Então essa coisa de dizer: eu tive uma visão do inferno, estava cheio de crentes lá. Não existe isso aqui. Não existe isso aqui. Isso é absoluta heresia, absoluta mentira. O crente, quando acredita nestas verdades, amado, ele morre, ele vai para o seio de Abraão. É uma promoção à glória de Deus. O seu espírito volta àquele que lhe deu, que foi o Senhor. Apocalipse 22:14 e 15 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista a mão direito. Quer dizer que se você tem Jesus como seu Senhor, se você o recebeu, se você o confessou, se você entregou a sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus, se você rompeu com o mundo, se você rompeu com o pecado, se você não dá mais, não se conforma mais com este mundo, a Bíblia diz que foi lavado no sangue do Cordeiro. Diz que você tem o direito à árvore da vida, a entrar pela cidade pelas portas. Ficam de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então qual é o status de um pecador? Mentiroso. Quando você vira um mentiroso, sabe, este mentiroso estará de fora, o lugar dele é no tormento eterno. Por isso, por que o mentiroso tem condenação e fica de fora? Porque tem um pai. O pai da mentira, o pai dos mentirosos se chama Satanás. O lugar dele é no inferno com os seus atormentados. O nosso lugar é a eternidade no seio de Abraão. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor antes dos tempos eternos para vivermos eternamente. E em nós não há a prática da mentira, nem amamos a mentira. O mundo ama a mentira. O mundo está ligado à mentira. A Bíblia diz isso. O vosso pai é o pai da mentira. Quer dizer que um crente não tem parte com a mentira. Um crente não tem parte com a corrupção. Um crente não tem parte com a idolatria. Um crente não tem parte com assassinato, com impurezas, com feitiçarias ou com os cães que são os falsos pregadores. O crente sabe
que ele nasceu de Deus, porque Deus o criou desde antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível perante ele, e em amor, diz a palavra, nos predestinou para ele. Creia nisto, a sua alma tem pré-existência. Você está aqui porque Deus te criou, e o teu lugar final e o meu lugar final é no seio de Abraão. Eu creio, assim eu ensino, é assim que Deus quer que você creia, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar aí um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Conforme vimos fazendo na igreja, o Espírito Santo de Deus me pediu que eu abrisse todos os cultos um momento de ministração. E o que é que nós vamos fazer hoje? Eu vou, com a minha esposa, impor as mãos. Você sabe por quê? Diz que isto acontece se Deus permitir, e este é o momento que Deus está permitindo, porque a Bíblia diz em Provérbios 10, diz o quê? Vamos lá ver. Sobre a cabeça do justo está um cajado de morte. Sobre a cabeça do justo há bênção. Mas na boca do perverso mora o quê? A violência. O que que disse Lucas 12:7? Até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não temas, você vale muito mais que um pardal. Depois diz em 21:18: contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Então, cabelo tem a ver com cabeça. Vamos ao primeiro versículo 10:6. A Bíblia diz que sobre a cabeça do justo há bênção. Então esta noite eu quero, juntamente com a minha esposa, nós queremos impor as mãos sobre a tua cabeça. Se Deus permitir, Deus está permitindo. Mas nós vamos fazer hoje algo ainda mais forte e poderoso. Enquanto eu e a minha esposa vamos estar orando aqui, eu vou chamar 3 pastoras para virem aqui. Bispa Guacira, pastora Lia e pastora Neide, que vão ficar atrás de nós intercedendo. Você sabe que há umas figuras bíblicas que nós temos que acreditar que não morreram lá no passado. Diz que enquanto Moisés levantava as mãos, porque Arão e Ur levantavam as mãos dele, o povo prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, o povo perdia. Então nós vamos hoje levantar as mãos, aqui as intercessoras comigo, com a minha esposa. Vamos fazer 2 filas, não vamos fazer assim, vamos fazer 2 filas. E eu quero te transmitir essa bênção, porque sobre a tua cabeça, a cabeça do justo, há bênção. Esta noite, aquilo que você veio buscar de Deus, você tem que levar. Você não pode entrar aqui e sair de mãos vazias. Você não pode chegar aqui, bater na porta e a porta não se abrir, buscar e não encontrar, pedir e não achar. A bênção está sobre a tua cabeça. O que que nós vamos fazer? Confirmar isto em nome de Jesus. E eu quero que quando terminar o culto, aquilo que você veio buscar, seja da tua carreira, seja da tua família, seja dos teus empreendimentos, o que for, amado, eu estou convencido de que esta noite um grande rio de água viva vai fluir na tua vida. Vai fluir. As águas vão fluir. Amém? Nós vamos fazer isso. Sobre a cabeça do justo está a bênção do Senhor. Eu vou ficar aqui com a minha esposa. Eu vou pedir as 3 intercessoras que fiquem aqui, intercedendo por mim e pela minha esposa, porque a Bíblia diz: quando 2 ou mais concordam a respeito de alguma coisa, é ligado na terra, é ligado no céu. E eu sei que há pessoas aqui que precisam de um grande milagre nas suas vidas. Chegamos à hora. Sobre a cabeça do justo. Bispo, uma fila aqui para minha esposa, uma fila aqui para mim. Vou pedir às 3 intercessoras, se você quiser tocar em mim, na minha esposa, pode tocar. Nós vamos ligar aqui na terra, porque olha, amados, eu sei o que está no vosso coração. Eu sei da intimidade que vocês têm com Deus. Eu sei da sinceridade que vocês têm com Deus. E eu sei que esta hora estamos todos aqui numa dependência muito grande de Deus. É forte esta hora, é forte esta hora. Então venham aqui em nome de Jesus. Sobre a tua cabeça está a bênção do Senhor. Diga, conforme eu orar, você diga: eu recebo a bênção, tá bem? Eu recebo a bênção. Veio de ti.
A nossa suficiência vem de Ti. Senhor, ainda há alguma coisa para fazer, Pai? É agora o momento. É agora o momento de uma visitação, um sopro sobre a igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, traz essa câmera aqui, traz essa câmera aqui. Alguém lá do outro lado da internet, presa a uma doença maligna, seja Alzheimer, Parkinson, câncer, tumor, em o nome de Jesus. Toca agora, toca na tela do computador, toca na nossa mão, toca na nossa mão. Olha o milagre, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Você que está preso ao ocultismo, você que está preso a trabalhos de macumbaria, você que está preso ao medo, está amarrado, eu quebro essa algema em nome de Jesus Cristo. Eu quebro essa algema. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. O Senhor está dando ordens aos anjos de Deus a nosso respeito, Pai. Aleluia. O Senhor está dando ordens aos anjos de Deus a nosso respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, diga aí com fé: eu recebi o que eu vim pedir a Deus, o que eu vim buscar, em nome de Jesus. Diga com fé, amado. Diga: eu recebi o que eu vim buscar, o que eu vim pedir, o que eu pedi, Deus me honrou. Porque a intimidade de Deus é para os que o temem. Levante só 30 segundos as suas mãos. Senhor, agora, num sussurro suave, sopra sobre vidas, Pai. Sopra, Deus. Sopra, Deus. Sopra, Deus. Aquela pessoa que entrou aqui acovardada, com medo, insegura, quem sabe andando num vale de ossos secos, que os teus ossos secos se transformem agora num corpo de carne. Senhor, alguém que está aqui esta noite que diz: eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero ter uma visitação. Senhor, visita agora, Senhor, visita agora. Toca, do alto da cabeça à planta dos pés, do alto da cabeça à planta dos pés, do alto da cabeça à planta dos pés. Sopra, Deus, sopra agora, que essa pessoa tenha uma experiência viva com Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está ligado aqui na terra, está ligado aqui na terra, está ligado aqui na terra, está ligado nos céus. Olha, amado, amanhã pela manhã, quinta e sexta-feira serão dias de receber muita bênção, muita coisa que esteve aí aprisionada. Você vai se surpreender com Deus. Você vai se surpreender com Deus. Você vai se surpreender com Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa. A tua questão já foi decidida por Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Somos coroa e diadema nas mãos do Senhor. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Aquela pessoa que entrou aqui esta noite aprisionada ao pecado, Pai. Quem sabe mesmo a drogas. Quem sabe há um tóxico escondido na carteira. Quem sabe, Senhor, se esta pessoa andou mentindo a vida toda e agora esta noite caia por terra. Este vício muda, Senhor, o caráter, muda a personalidade. Tira esse vício, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome
sobre a cabeça do justo há bênçãos. Há bênçãos, não há uma bênção, há bênçãos. Há bênçãos, há bênçãos, há bênçãos. Oh, prova e vê que o Senhor é bom. Vamos terminar cantando esse corinho. Prova e vê. Levante as suas mãos. Você veio esta noite provar, e você vai ver como o Senhor é bom. Aleluia. Que o Senhor é bom. Oh, prova e ver. Aleluia. Prova e ver que o Senhor é bom. Oh, prova e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado, tu és bem-aventurado. Aleluias. Bem-aventurado aquele que crê. Aleluia. Bem-aventurado aquele que crê. Oh, prova e vê. Deus é bom. Que Senhor. Amados, Deus é bom. Aleluia. Ele é socorro bem presente. Ele é fortaleza. Ele é escudo e baluarte. Aleluia. Ele é Deus forte. Aleluia. Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Oh, aleluia. Oh, Ele é refúgio e fortaleza. Oh, Daracanda Labás. Ele é redentor. Aleluia. Ele é médico, advogado. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Diga. Ele é bom. 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 Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque tu prometeste que sobre a nossa cabeça estaria a tua bênção. Eu recebo também para mim, para minha família, Deus. Senhor, tu sabes do que cada um de nós veio aqui pedir esta noite. Tu conheces todas as nossas necessidades, as pessoais e as ministeriais, e eu tomo posse, Pai, porque tu disseste que as águas iriam jorrar deste altar, que tu irias trazer de longe muita gente para retornar à tua casa, que são filhos desta casa, Pai. São filhos desta casa, Pai. Foram gerados pelo apostolado, Deus. Senhor, tu prometes até de uma ruína fazer uma casa nova. Que no deserto tu farias um açude de águas, Pai. E que tu nos mostrarias riquezas que estiveram ocultas. Por isso, Deus, eu termino esta noite com a convicção de que eu recebi o que pedi. Que eu bati numa porta
e a porta se abriu, que eu busquei e eu encontrei. Em o nome de Jesus, Pai. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre. Vamos debaixo da cobertura dos anjos, Pai, em o nome de Jesus. E todos digam comigo: amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, agora abraça o irmão que está do seu lado e diga: a obra está completa.